Existe uma razão pela qual alguns se sentem energizados nas redes sociais, enquanto outros saem vazios, cansados e espiritualmente confusos. Existe um motivo pelo qual, quanto mais você busca a Deus, menos prazer encontra na exposição constante. E existe uma verdade ainda mais séria. Muitos escolhidos estão sendo lentamente desviados do seu propósito, não por pecado evidente, mas por excesso de distração. As redes sociais não atacam frontalmente a fé, elas a diluem, não negam Deus, apenas ocupam o espaço que deveria ser dele. É assim que a armadilha funciona: silenciosa, progressiva, sedutora. A Bíblia já nos alertava que, nos últimos dias, o perigo não seria apenas a perseguição, mas o esfriamento espiritual causado por um amor dividido. E hoje, esse amor dividido se manifesta na atenção fragmentada, na mente sobrecarregada e no coração inquieto. Se você já sentiu que algo nesse sistema não conversa com o seu espírito, fique até o fim. O que você vai compreender agora não é acusação, é libertação. Antes de avançarmos, faça uma escolha espiritual consciente. Se esta mensagem já começou a tocar seu coração, inscreva-se no canal e curta este vídeo para que essa palavra alcance outros escolhidos que também estão tentando entender por que se sentem deslocados neste mundo barulhento. Essa decisão simples ajuda a espalhar luz em meio à confusão. À medida que seguimos, perceba como tudo se conecta. Nada aqui é aleatório. O desconforto que você sente tem raiz espiritual. E entender essa raiz é o primeiro passo para caminhar com mais leveza, clareza e propósito. A armadilha das redes sociais não começa com algo claramente errado. Ela começa com curiosidade, depois com hábito e então com dependência emocional. O escolhido entra para observar, para se informar, para se conectar, mas aos poucos passa a medir sua vida pela régua da comparação. A mente, que antes encontrava descanso na oração, passa a ser estimulada o tempo todo. O silêncio se torna desconfortável. A espera parece perda de tempo. O coração, sem perceber, se acostuma ao excesso de estímulos e perde sensibilidade espiritual. A Bíblia ensina que tudo é lícito, mas nem tudo convém. O problema não está na ferramenta, mas no espaço que ela ocupa. Quando a atenção é sequestrada, a direção também é. Aquilo que domina seus pensamentos governa suas decisões. E o inimigo sabe disso. Ele não precisa afastar o escolhido da igreja. Basta mantê-lo ocupado demais para ouvir a voz de Deus. Se, em algum momento, você percebeu que sua oração ficou mais curta, sua leitura bíblica mais apressada ou sua mente mais inquieta, sem saber explicar o motivo, permaneça assistindo. Essa inquietação é um alerta, não uma condenação. Essa dinâmica cria um conflito interno profundo. O espírito deseja profundidade, mas a mente está condicionada à superficialidade. O coração busca sentido, mas recebe apenas estímulo vazio. Aos poucos, o escolhido começa a se sentir culpado, achando que perdeu a fé, quando na verdade perdeu o silêncio. E sem silêncio não há discernimento. É por isso que Deus, muitas vezes, começa a incomodar. Ele tira o prazer, reduz o interesse, gera cansaço, não como punição, mas como proteção. Quando algo começa a drenar sua paz, é sinal de que não foi feito para dominar sua vida. A palavra de Deus sempre valorizou o secreto. Jesus se retirava das multidões. Moisés foi preparado no deserto. Davi foi moldado longe dos holofotes. O padrão divino nunca foi a pressa nem a exibição. O reino cresce em profundidade antes de se manifestar em visibilidade.
Quando o escolhido se expõe além do tempo, além do limite e além da direção de Deus, ele se torna espiritualmente vulnerável. Nem todos que observam querem aprender, nem todos que aplaudem desejam o bem. A inveja, a comparação e o orgulho se alimentam da exposição excessiva. Por isso, Deus esconde. Não porque o escolhido não seja importante, mas porque é precioso. Coisas preciosas são guardadas. Se você percebe que Deus tem te conduzido a uma fase de silêncio, recolhimento ou anonimato, continue assistindo. Isso não é atraso, é amadurecimento. O mundo ensina que quem não aparece não existe. Deus ensina que quem permanece nele frutifica no tempo certo. Quando o escolhido entende isso, ele deixa de lutar por visibilidade e passa a buscar alinhamento. A ansiedade diminui, a comparação perde força, a paz começa a retornar. O problema é que muitos resistem a esse processo, insistindo em permanecer onde a alma adoece, e toda resistência prolonga o sofrimento. Deus nunca força, ele convida. O silêncio não é ausência de propósito, é o berço dele. A Bíblia descreve pessoas que vivem para aparecer, que amam mais a si mesmas do que a Deus, que precisam ser vistas para se sentirem valiosas. Esse espírito domina os últimos tempos. Ele cria uma fé performática, uma espiritualidade de palco, mas sem raiz profunda. Essas pessoas confundem identidade com imagem e chamado com popularidade. O escolhido, quando tenta imitar esse padrão, entra em conflito interno. Algo não flui, a alegria desaparece, a paz se esvai. Isso acontece porque o espírito reconhece o perigo antes que a mente compreenda. Deus fala primeiro pelo desconforto. Se você já tentou se encaixar nesse sistema e sentiu que perdeu a paz, permaneça até o final. Entender isso pode libertar você de uma carga que não foi feita para carregar. Deus não chama todos para o mesmo nível de exposição. Alguns são chamados para falar a multidões, outros para interceder no secreto. Ambos são necessários. O problema surge quando o escolhido ignora sua medida e tenta viver o chamado do outro. Isso gera frustração, desgaste e confusão espiritual. Quando você respeita o lugar onde Deus te colocou, tudo flui com mais leveza. A armadilha perde força quando o discernimento cresce. Romper com essa armadilha não significa abandonar o mundo, mas redefinir prioridades. Significa usar a tecnologia sem permitir que ela use você. Significa recuperar o silêncio, proteger a mente e guardar o coração. O escolhido aprende que a atenção é uma moeda espiritual valiosa demais para ser desperdiçada. Quando ele devolve essa atenção a Deus, a clareza retorna, a identidade se fortalece, o propósito se realinha. As redes sociais deixam de ser um peso e passam a ocupar o lugar correto, sem dominar a alma. Talvez agora você entenda por que Deus te afastou, te silenciou ou te incomodou. Não foi rejeição, foi cuidado. Não foi perda, foi livramento. Você não está atrasado, está sendo preparado. Quando o tempo certo chegar, Deus mesmo abrirá as portas que nenhuma plataforma poderia abrir. Até lá, permaneça fiel ao processo. Se esta mensagem falou profundamente com você, comente Amém. Compartilhe com alguém que precisa despertar e permaneça firme no seu chamado. O escolhido não precisa gritar para ser ouvido por Deus. Ele só precisa permanecer alinhado.